Olá, queridos, graça e paz. Então, estamos dando início a mais uma das nossas lives, 11h40. Estamos naquele percurso abençoado, 40 dias com Jesus. E esse ano estamos falando sobre o ministério e a vida de Jesus Cristo. Então, vamos lá para as nossas orientações iniciais, por enquanto que o pessoal está chegando. Primeiro, se você perdeu os outros 10 episódios, está lá salvo no nosso YouTube e você pode ir lá, Verbo da Vida Itabaiana. Lá no nosso YouTube vai estar todos os nossos episódios falando do ministério da vida de Jesus. Qual é a ideia, queridos? Vejam, extrair um bom material de cristologia e transformar de forma prática não é tão fácil assim, tá certo? Por quê? Porque nós precisamos entender que é a base fundamental do cristianismo. Então nós temos que ter muita responsabilidade quando nós vamos ministrar sobre cristologia. Nós podemos até ter divergências quanto à questão se vai haver o arrebatamento, se não vai haver o arrebatamento. Eu estou falando isso enquanto denominações, tá? Denominações cristãs. Nós podemos até ter divergências se tem uns que acreditam que batem o Espírito Santo, como nós, pentecostais, acreditamos. Tem outros que acreditam que bater o Espírito Santo não é para os dias de hoje. Aqueles que acreditam na doutrina da cessação dos dons. Então, isso daí não faz com que uma igreja não seja cristã, mas quando troca de uma forma equivocada na cristologia, isso abre parâmetro para abrir uma percepção de seita ou heresia, tá? Então, extrair um bom material de cristologia, trazer uma base profunda, não é tão fácil assim, e nós estamos tocando em coisas extraordinárias na vida de Jesus Cristo, nossa base, nosso mestre, tá certo? Então, vai lá nos outros 10 episódios, e hoje nós estaremos falando sobre a visita em Jerusalém. A visita de Jesus em Jerusalém, tá certo? Então nós vamos extrair muitos fundamentos, muita coisa boa, e eu queria que você já convidasse o máximo de pessoas possíveis, mandando aí pelo seu aviãozinho, tá certo? Então tem um aviãozinho aí do lado, não é isso? Então você já pode fazer como eu estou fazendo aqui agora, tá certo? E você pode estar convidando o máximo de pessoas possíveis. Quando você clica nesse aviãozinho aí do lado, você vai ver os seus amigos aí, as pessoas que seguem você, que estão online nesse momento, e você vai estar convidando essas pessoas para poderem fazer parte, tomar conhecimento da nossa live, tá certo? Então você vai fazendo isso vai fazer com que ajude a divulgar esse material, e o Instagram entende também como algo relevante. E mais do que isso também, você vai poder colaborar para que essa pessoa possa ter mais conhecimento, profundidade sobre Jesus Cristo de Nazaré. A segunda coisa é que nós estamos deixando todos os dias um material escrito daquilo que nós estamos ensinando lá na nossa bio do Instagram. Se você está nos acompanhando pelo YouTube, se também está acompanhando agora aqui pelo Instagram, está lá na bio do Verbo Itabaiana SE. Instagram, Verbo Itabaiana SE. Você vai ver lá na bio do nosso Instagram um link chamado Linkdream, ele é azulzinho, você clica nele e lá dentro vai ter um ícone que vai estar tratando sobre as nossas lições. Todos os dias estamos postando as lições, tem lá 11 lições a partir de agora, né, o de hoje. Então, ao final, nós teremos 40 lições que você vai poder ter acesso e poder ter acesso irrestrito, tá bom? Muito bom mesmo esse material que nós estamos desenvolvendo. Quero agradecer aqui pelo material e a feitura, o nosso irmão, né, ministro Ítalo, aqui da nossa igreja. Quero agradecer mais uma vez a Matheus, que está aqui na técnica, nos ajudando, dando suporte. E vamos lá. E eu quero dizer também que nós estamos também em um jejum. Vai lá no nosso Instagram e vê o jejum dessa semana que nós estamos trabalhando, tá bom? E vale também lembrar, antes de orar, que vai pedindo o seu pedido de oração. No final estamos orando por vocês. Já tem chegado testemunhos, né, daquilo que nós temos orado. E também, caso você tenha dúvida, pode também fazer, que nós tiraremos e você vai ajudar a produzir um material ainda melhor para quem está nos assistindo, tá bom? Então vamos orar. Pai, eu quero te agradecer por essa live, que todos aqueles que estão nos assistindo possam ser tocados pela sua mão, pela tua unção, pela sua presença manifesta, que eles possam perceber, sentir o amor que o Senhor tem por eles, que eles possam perceber e ser cheios no coração agora de muita graça, de um entendimento, de uma compreensão, de uma revelação que o Senhor está com eles. Pai, eu abençoo cada um deles em nome de Jesus. Queridos, hoje eu quero falar um pouquinho mais de quando Jesus, né, eu vou ler lá a passagem que está em Lucas capítulo 2, 48,
E essa passagem é muito rica e muita coisa que pode nos ensinar, tá bom? Então, em Lucas 2,48 diz o seguinte: logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. Ele lhes respondeu: por que me procuráveis? Então, olha a resposta de Jesus. Daqui a pouco ele vai detalhar, tá bom? Por que vocês estão me procurando? Tipo, ele está há 3 dias distante dos pais e o pai eles perguntam: por que vocês estão aí, né, preocupados comigo? Olha que coisa interessante. Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Ou seja, eu estaria aqui, é nesse lugar que eu estaria. Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Vamos lá, vamos para o passamento. Essa passagem é muito rica. Gente, multiplica essa live, porque eu sei que vai abençoar a sua vida e vai trazer muito conhecimento acerca de Jesus, tá bom? Então vamos lá. Era algo extraordinário um menino, quando ele fazia 13 anos de idade. Um menino que foi dedicado à sinagoga, dedicado ao ensino da palavra, que é o caso de Jesus. Jesus, ele foi dedicado ao ensino a partir dos 5 anos de idade. Isso porque nós entendemos e sabemos que o costume da época, o costume daquele tempo, para que acontecesse o que está acontecendo agora, ele foi entregue aos ensinos, tá certo? Com 5 anos de idade, ensinos mais profundos, né? Ou seja, mais dedicado à palavra com 5 anos de idade. Então, óbvio que não era um internato, nós não estamos falando de internato, mas era um ensino semanal que ele tinha, né, para aprender junto com outros meninos. E quando uma criança, né, fazia 13 anos de idade, agora já partindo para a adolescência, fazia 13 anos de idade, ele era chamado de um filho da lei. Guarde isso, um filho da lei. Isso era um adjetivo, ou seja, isso era algo que era colocado para com uma criança com 13 anos de idade. Que eu estou vendo aqui Saulo Stan, quero agradecer ao nosso mestre Saulo Stan. Saulão, muito obrigado pela sua influência, tá certo? É uma grande honra ter você como amigo e poderia dizer assim, um jurisconsulto, né? Um cristiconsulto, né? Para que a gente possa desenvolver também todo o entendimento. Gente, eu quero dizer para vocês que meu encontro com o mestre, pastor Saulo Stan, transformou minha vida na cristologia, tá certo? Muito bom, Saulão, te amo, viu? Uma honra te ver por aqui. Então, quando a criança atingia, né, a idade de 13 anos de idade, ele era chamado de um filho da lei, caso, obviamente, ele tivesse percorrido todas as estruturas inerentes para que ele pudesse, com 13 anos, ser chamado dessa forma. E quando isso acontecia, os pais tinham que levar a Jerusalém, tá certo? Aquela criança com 13 anos de idade. Esse costume ainda hoje permanece. Por exemplo, aqui em Sergipe nós temos uma comunidade judaica. Quando uma criança atinge a idade, ela tem que ser levada à sinagoga de Recife, geralmente é lá em Recife, que eles levam, tá certo? E aí eles vão ser sabatinados acerca do hebraico, né, acerca da lei, e aí também eles vão ter essa percepção de ser um filho da lei. Nesse momento, o menino, ele poderia fazer perguntas ao mestre. Perguntas. Por isso que Jesus, ele diz assim: você não sabia que eu estaria aqui? Por quê? Porque ele estaria lá. Mas não era normal uma criança ficar tanto tempo no templo, ok? Ficar tanto tempo ali. Então algo aconteceu naquele percurso, ou naquele tempo, né? Então, o que é que acontece? Só que Jesus, ele não tinha 13 anos, ele tinha 12. E ele já estava sendo levado a ser consagrado como um filho da lei. Por quê? Porque no Talmud existia uma exceção, existe, né, uma exceção, que uma criança com 12 anos de idade, acaso ele tenha sido brilhante,
né, cheio de capacidade, ele poderia ser emancipado para, com 12 anos de idade, e não com 13, já se tornar um filho da lei. Bem assim é Jesus. Então, obviamente, Jesus, dentro do processo, cumpriu tudo e o mais rápido possível. Por quê? Porque ele era mesmo brilhante. Jesus era brilhante, obviamente. Tá certo? Então, o que é que acontece? A gente entende que, e pelo costume, pela tradição, pelo Talmud, pelas enciclopédias, pelos historiadores, pela própria palavra, que era obrigatório levar essa criança a Jerusalém. Então, eles levaram a Jerusalém na Páscoa. E eu quero chamar atenção aqui para algo extraordinário. É que a Páscoa, ela faz parte de dois momentos chave no ministério e na vida de Jesus. No momento que ele está sendo levado agora com 12 anos de idade a Jerusalém, tá certo? E também no momento que ele está para ser entregue à morte, que ele diz: ansiei com muita vontade ter convosco e cear essa Páscoa com vocês. E ali acontece a ceia da Páscoa de Jesus, em que ele fala, né, que Judas, ou ele disse: a um entre vocês haverá de me trair, né, e acontece todo aquele diálogo. Então, naquele momento, é algo extraordinário que acontece também na Páscoa. E só lembrando a vocês o que significa a Páscoa. A Páscoa vem da palavra hebraica pasash, que quer dizer passagem. Passagem. E eu gosto muito do entendimento de que essa passagem aconteceu justamente quando o mar se fechou. Quando o mar se fecha, eles passam. Eles passam para o outro lado, para a liberdade. Eles estão livres. Ah, pastor, mas eles não entraram em Canaã. Não, mas eles já estão livres. Eles não são mais escravos. Eles não são mais escravos. Entende? Então, eles passam completamente. Os inimigos ficam para trás. Ficam longe. Os egípcios ficam longe da possibilidade de fazer um mal para com eles. Sendo assim, nós entendemos que a Páscoa é algo que marca o ministério de Jesus, para que com isso nós possamos entender que não é à toa, nada é à toa, nada é por acaso. Queridos, nada é por acaso. A Bíblia diz que quem inspirou os evangelistas, quem inspirou os profetas, quem inspirou os reis a escrever a Bíblia, quando eles estavam escrevendo, seja Antigo ou Novo Testamento, eles estavam escrevendo por inspiração. Então, Deus estava dizendo: isso é importante, isso é importante, isso é importante, isso é importante. Então, é importantíssimo a gente entender que não é à toa que dois momentos da vida de Jesus foram registrados na Bíblia e são dois momentos singulares na Páscoa. Por quê? Porque está associado a Cristo a Páscoa que haveria de acontecer, que hoje nós estamos vivendo. Que antes era uma festividade da fidelidade de Deus para com o seu povo, o povo hebreu, da liberdade na ocasião da saída do Egito para com o deserto, né? E em caminho para Canaã. Mas hoje, a Páscoa, além de lembrar de todos os feitos de Deus, que nós não esquecemos dos feitos de Deus naquele tempo, mas a revelação da Páscoa, ok? A revelação da Páscoa, ainda em maior profundidade sobrenatural, espiritual, é a de que nós saímos do império das trevas e entramos no reino de Deus, no reino do Filho da Luz. Então nós hoje estamos em um novo reino. Nós saímos, nós passamos pela Páscoa, a passagem. Então Jesus está simbolizando o tempo todo: ei, a Páscoa é o que nós viemos fazer, é o que eu vim fazer no meu ministério aqui na terra, tá certo? Então, em Isaías 53, versículo 1, em Isaías 53, versículo 1, eu queria ler para vocês algo que talvez você pode dizer assim: pastor, o que é que tem a ver Isaías 53, versículo 1? Eu até vi agora um episódio de Chosen, né? Em que, obviamente, que é em alguns momentos, né, eles vão romantizar, eles vão idealizar algumas coisas que não está efetivamente na Bíblia. Mas eu acho interessante a gente poder ter essa perspectiva em um certo ponto, daqui eu vou colocar aqui agora em Isaías 53, versículo 1, nesse ponto aqui agora. Por quê? Porque Jesus agora é encontrado, eles dão conta de que Jesus não estão ali naquela caravana, eles voltam para com Jerusalém para procurar Jesus, com 12 anos de idade, e Jesus agora, no lugar de estar fazendo perguntas aos mestres, perguntas aos fariseus ali, aos homens da lei,
ele está agora respondendo. Não há possibilidade. Não há possibilidade de Jesus estar sendo sabatinado e respondendo coisas quando era para os mestres estarem sendo sabatinados por ele. Por quê, queridos? Porque imagine que você tivesse a oportunidade de ler toda a obra de Machado de Assis, tá bom? Vamos dar um exemplo prático assim. A obra de Machado de Assis. Então, você está lá lendo toda a obra de Machado de Assis. E suponhamos que Machado de Assis está vivo. Machado de Assis está vivo. E aí você vai lá e vai ter uma conferência com Machado de Assis, e vai ter uma plenária, e você vai poder fazer perguntas para ele. Então, você leu toda a obra para poder entender o que vai perguntar. É isso que acontecia na Páscoa. Jesus, ele estudava toda a lei para poder, ao final da lei, sendo considerado um filho da lei, ele agora podia fazer perguntas, porque obviamente ele teria perguntas, ele teria dúvidas, mas ele agora teria propriedade para fazer perguntas, porque agora ele entendeu o logos, ele entendeu a palavra escrita, ele entendeu o conhecimento, mas agora ele precisa de revelação. Então seria óbvio que ele precisaria de fazer perguntas. Então você perguntaria ali, sei lá, olha, lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Brás Cubas seria uma representação sua? Provavelmente ele diria sim, né? Eu estou me vendo no futuro, quando eu poderia estar morto, observando pessoas que estão ao meu redor. Então assim, ele estaria ali falando alguma coisa nesse sentido. Eu me lembro na faculdade de Direito que eu tive um livro que eu amava, que era o livro de Introdução ao Direito de Paulo Nader. E aí, Paulo Nader, bem velhinho já, ele veio no Teatro Bias Barreto, aqui em Sergipe, em Aracaju, e ele veio dar uma palestra e poderia fazer perguntas para ele. Gente, eu li aquele livro indo e voltando várias vezes. E eu queria muito fazer perguntas para ele, mas obviamente que eu não ia perguntar para ele o que é que você come de manhã, ou como é que você dorme à noite, qual é o esporte que você pratica. Eu não ia perguntar isso para ele. Não é a proposta do momento. A proposta do momento era sobre a obra do cara. Então eu precisava conhecer a obra para fazer perguntas. A mesma coisa, um filho da lei agora estaria proposto, ele estaria com condição de fazer perguntas aos mestres. Mas no lugar, meu irmão, de Maria e José, quando chegou, ver Jesus falando, perguntando para com os seus mestres, ou os mestres, os mestres ali, os mais imponentes daquele tempo, que estavam ali centralizados em Jerusalém, ele agora estava respondendo aos caras. Ele estava respondendo aos caras. E aí, eu imagino, agora estou pedindo licença agora, que em todo momento, o farisaísmo, eles têm uma percepção, têm uma percepção, e é óbvio que tem essa percepção, que Jesus, o Cristo, na verdade, ou o Messias, melhor falando, ele viria como virá na sua segunda vinda. É tanto que eu conversei um dia desse com um judeu, e o judeu falou bem assim para mim, se vocês estiverem certo, parece que ele falou para mim, se vocês estiverem certo, os cristãos no caso, a gente vai perguntar para o Messias se ele está vindo ou ele está voltando. Ele fez essa piada comigo, ele brincou desse jeito. Obviamente, numa conversa muito amistosa, muito respeito. E ele disse, eu vou perguntar para ele se ele está vindo ou ele está voltando. Eu achei muito engraçado isso. E aí, o que acontece? Os judeus, né, principalmente aqueles que têm uma percepção mais farisaica mesmo, doutrinado na lei, mais profundo, eles não acreditam que Jesus é o Messias, ou que Jesus, de fato, ele veio para trazer primeiro o reino espiritual, para depois trazer o reino físico. Eles não acreditam nisso. Uma das coisas que eles achavam naquele tempo é que o Messias viria para libertar o povo de Jerusalém do imperialismo romano. Sendo assim, Jesus, ele começa a explicar, se você parar para pensar e perceber o que eu vou falar aqui, não está fora do tom daquilo que nós podemos perceber. Jesus o tempo todo está tentando mostrar o seguinte, gente, eu sou filho de Deus. Na verdade, eu sou Deus encarnado. Então, eu tenho autoridade sobre demônios. Eu expulso doenças. Eu faço milagres. Eu tenho autoridade espiritual. Eu tenho revelação da palavra. Sou da linhagem de Davi.
Eu cumpro todos os requisitos. Só que vocês estão esperando uma coisa, quando, na verdade, vocês estão deixando de ler e de entender a própria palavra de Deus. É tanto que Jesus, quando vai conversar com Nicodemos, ele diz o quê? Ele diz assim, ei, rapaz, você parece que lê a palavra e não entende, não? E os judeus, eles não viram uma série, ou não perceberam, melhor falando, uma série de fragmentos de que traria a luz e o entendimento claro de que Jesus era o Messias e que haveria de ter esse primeiro momento antes da vinda física do reino de Deus, que haverá no milênio e depois vai, eu poderia dizer assim, vai sendo cada vez mais progressivo o reino físico de Deus na terra. Então, por exemplo, em Isaías 53:1 diz assim, quem creu em nossa pregação? Repare, Isaías está profetizando sobre o Cristo, óbvio, dizendo o seguinte, olha, Cristo vai passar por isso, que as pessoas não vão crer na pregação dele. E a quem foi revelado o braço do Senhor? Irmão, pelo amor de Deus, é como se o braço de Deus estivesse se estendendo em Cristo aqui na terra. Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Isso aqui é Jesus na cruz. Jesus já desfigurado, já arrebentado. Então ele não tinha beleza e formosura na cruz. Algumas pessoas pegam essa passagem e dizem que Jesus era feio. E nada contra os feios, tá certo? Porque eu faço parte do sindicato, tá certo? Eu faço parte do sindicato. Eu ganho por alguns outros atributos, por assim dizer, tá certo? Mas eu achei graça dentro de Deus e estou casado com Dani, que é uma gata de Torá, né? Graças a Deus, porque eu amo ela demais. Mas eu ganho em outros atributos, tá certo? Nem só de beleza vive o homem, graças a Deus por isso. Mas eu não posso dizer que Jesus, aos padrões estéticos, era bonito ou feio mediante essa palavra. Porque aqui está falando de que Jesus estava desconfigurado, tá certo? E aí eu já vi pessoas projetando, né, em computador, não sei se Ítalo, Bia, o Matheus já viu isso, estão aqui na técnica, aqui, Ítalo está aqui, Bia também está aqui, tentando projetar Jesus no computador, botando ele com uma pessoa altamente feia, né, por causa disso aqui. Mas não dá, meu querido, para especular um negócio desse, tá bom? Então aqui está de fato dizendo que não havia formosura, o quê? Quando a pessoa olhava, rapaz, é esse o Messias? É esse o Deus encarnado, na cruz, arrebentado, humilhado? É isso que eles estão dizendo, tá bom? No caso, Isaías está vendo o futuro e as pessoas julgando. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Óbvio que aqui está falando da crucificação. Queridos, antes da crucificação, Jesus era acompanhado por 15 mil pessoas. 5 mil homens, se multiplicar por homens, por crianças e mulheres, 15 mil pessoas. Você acha que Jesus era rejeitado antes? Não. Jesus se tornou rejeitado quando o império, Herodes, o Sinédrio, começou a botar a mão em Jesus e começou a dizer, esse cabra é um maldito, é um maligno, consegue entender isso? E aí começa a ver toda a situação espiritual também, dele se tornar maldito agora espiritualmente, porque ele vai agora receber o pecado da humanidade e as doenças da humanidade. Agora, é óbvio que ele não era desprezado antes da crucificação, ele se tornou desprezável na crucificação. E o mais rejeitado entre os homens, homem de dores. Então, pelo amor de Deus. E que sabe o que é padecer. Óbvio, está falando da cruz. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas transgressões. E aí vai falando. Por que eu estou puxando esse assunto aqui? Porque as pessoas esqueceram das profecias messiânicas quanto à entrega do Filho de Deus para a redenção, para a morte e a ressurreição. Então nós precisamos compreender que Jesus estava apontando para lacunas que os fariseus não conseguiam enxergar, apontando para percepções que os escribas, os doutores da lei, que o sinédrio não conseguia perceber. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Eles focaram apenas em uma interpretação da Bíblia, na segunda vinda de Cristo, na segunda vinda do Messias, mas não compreenderam a primeira vinda do Messias. Por quê? Porque eles queriam a libertação de Roma, eles queriam a pujança de Israel e tudo mais que vai acontecer por conta da vinda do Messias, mas da segunda vinda do Messias, mas eles esqueceram de interpretar e de perceber todas as profecias messiânicas da crucificação, por exemplo, de Jesus entrando
lá com o jumentinho, no momento que ele é ovacionado, no que nós entendemos do dia de Ramos. Então, tudo isso daí está profetizado e eles não viram isso. Eles não perceberam isso. Então, eu acredito claramente que Jesus está aqui agora. Eu acredito que, diante de todo o conhecimento que nós temos de enciclopédia, da interpretação bíblica, de tudo mais, eu acredito que Jesus ele vai ser apresentado lá no templo como um filho da lei, com 12 anos de idade. Primeiro, os caras já devem ter olhado para ele e ter dito, bom, se esse menino está aqui com 12 anos de idade é porque ele é um gênio, porque ele é diferenciado, porque ele está cumprindo a exceção do Talmud. Ele é um menino que tem que ser observado de forma diferente. Então, obviamente, isso é que nem você chegar numa faculdade e ter uma pessoa de 15 anos de idade, como nós tivemos aqui em Itabaiana, um menino com 15 anos de idade que entrou na faculdade de medicina. As pessoas vão olhar, vão observar, vão ver aquilo dali de uma forma diferente. Então, Jesus está ali sendo observado. Então, na hora que os doutores da lei estão conversando com ele, estão sendo proposto para ele poder tirar dúvidas, meu irmão, com certeza Jesus fez perguntas retóricas. Na verdade, não dá nem para duvidar sobre isso, porque Jesus teria dúvida de quê? Jesus teria dúvida de quê? Então, tudo que Jesus perguntou, ele já sabia. Então, Jesus começa a perguntar aos doutores da lei e, provavelmente, os doutores da lei não conseguiram responder. E ele começa a dar respostas. E aí, os doutores da lei começam a dizer, então isso, então me explica aquilo, então me explica aquilo outro. E, meu irmão, não dá para entender diferente. Jesus ficou aqueles dias no templo. Então, eu imagino que, óbvio, meu irmão, que a Bíblia não está dizendo que ele jejuou e orou nesse tempo. Então, eu imagino que os doutores da lei estão dizendo, traga comida para esse menino aqui. Vamos lá, traga comida para esse menino. Coma aqui, meu filho, vai me respondendo isso e aquilo outro. Então, toma aqui, come esse negócio aqui, vamos ficar aqui agora conversando. E quando a mãe e o pai, no caso, José e Maria, quando eles chegam, eles dizem, meu filho, por que você fez isso com a gente? Está aqui, está claro. É bíblico. E Jesus disse, mas por que vocês estão preocupados? Vocês não me deixaram aqui? Eu estou aqui até agora. Eu estou na casa do meu pai. E ele dá a entender, ele diz o seguinte, não sabeis que eu cumpriria, que estaria na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que eu lhes dissera? Então, tem um negócio aqui interessante que tem que saltar aos nossos olhos. Ele diz, não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera? Então, Jesus já vinha falando coisas para José e Maria. Jesus já vinha falando coisas para José e Maria. Presta atenção nisso. Que Maria solta os olhos dela, que agora ela começa a guardar. Ela está dizendo, epa, está começando. Está começando. Aquilo que foi profetizado por um anjo, que foi profetizado por Isabel, que foi profetizado por uma profetisa no templo do dia que ele foi ser apresentado, por um homem de Deus também no dia que ele foi apresentado. Ei, está começando. Então Jesus já vinha dando sinais para eles dois, e ele está dizendo, ei, vocês me deixaram aqui. Eu já vinha dando sinais que já está chegando um tempo de revelação e de crescimento, e daqui a pouco nós vamos compreender mais ainda isso. E eu estou começando algo poderoso aqui hoje. E aí, a Bíblia deixa muito claro que essas palavras não foram palavras de insubmissão, de rebeldia para com os pais, mas foi uma palavra de posicionamento. Isso é muito interessante. E eu quero ler isso para você. Ele diz assim, e era-lhes submisso. Ei, de alguma forma a Bíblia está dizendo, ei, peraí, não confunda saber quem você é com insubmissão. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, eu acho muito interessante esse adendo. Por enquanto que você está fedendo a mijo, como a gente fala aqui no Nordeste, quando você está fedendo a mijo, você tem que saber o seu lugar. Um filho tem que saber o seu lugar. Se ele não paga as contas da casa, ele tem que saber o seu lugar. Se ele está debaixo da responsabilidade dos pais, ele tem que saber o seu lugar. Só que Jesus já estava começando a brilhar. Então ele estava querendo dizer, agora que eu estou revelando um pouco mais quem eu sou. Mas Jesus voltava. Ele brilhava, depois voltava. Brilhava e voltava. Até que, nas bodas de Caná, Jesus disse, chegou a minha hora. Nós já falamos sobre isso nos outros episódios. Então,
Jesus está aqui agora e a Bíblia está dizendo o seguinte: ei, presta atenção nisso. A Bíblia está dizendo o seguinte: ei, isso daqui, esse posicionamento não é, em nenhuma hipótese, em submissão. Então, presta atenção, vou falar uma coisa para você. Deus não olha posicionamento como submissão, mas para se posicionar tem um tempo, tem um modo e tem que ter a condição. Como assim, pastor? Você não vai cantar de galo quando você está debaixo de uma hierarquia. Quando você está debaixo de uma submissão, pô. A menos que Deus mande você falar, mande você fazer e mande você dizer. E a Bíblia está deixando muito claro isso daqui. Que Jesus está dizendo: pai, mãe, deixa eu dizer uma coisa. Não é por insubmissão que eu estou dizendo, mas eu estou cumprindo aqui o que o meu Pai do céu mandou eu fazer. O que na verdade eu vim cumprir aqui na terra. E ali naquele momento a Bíblia diz que sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Epa, Maria já está dizendo: epa, está acontecendo algo com esse menino aqui. Agora veja a coisa linda aqui que vai continuar. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Jesus foi sendo revelado. Jesus foi sendo revelado. Jesus foi sendo revelado. Algumas pessoas entendem, voltam a esse ponto aqui, isso aí nós estamos decifrando a vida de Cristo, que aqui acontece que eles chamam de lapso, ou eles chamam de ponto cego da história de Cristo. Não. Mais uma vez, mais um elemento apologético da defesa de que ele não saiu de Jerusalém. Jesus não saiu mais do que 300 metros de onde nasceu. Mais do que 300 metros de onde nasceu por um bom tempo. Por um bom tempo. Isso, a arqueologia bíblica, todos os documentos, toda a interpretação bíblica entende dessa forma. Até que ele começasse o seu ministério. E aí já vem muito documentado o que ele fez. Entretanto, deixa eu dizer algo para você. A Bíblia está dizendo que o que é que nós temos aqui como defesa apologética bíblica? A Bíblia está dizendo que ele crescia diante de Deus, mas diante dos homens. Como é que você vai crescer diante dos homens se os homens não estão lhe acompanhando? Você se pica para outro lugar? De jeito nenhum, irmão. Então ele cresce diante dos homens, dando de fato testemunho desse crescimento de graça, de sabedoria. Por isso que ele tinha acesso a ministrar nas sinagogas lá na frente. Ele cumpre tudo. Então, queridos, ele vai dando margem ao crescimento espiritual. Bem assim conosco, bem assim comigo, com você. Nós precisamos entender isso. Presta atenção no que eu estou dizendo aqui agora. Quando você nasce de novo, você carrega em si um propósito. Quando você carrega em si esse propósito, Deus vai revelando esse propósito. E esse propósito é revelado debaixo de submissão. E você vai crescendo diante de Deus e dos homens em graça e sabedoria. Ou seja, você vai adquirindo habilidade, você vai adquirindo conhecimento, vai adquirindo revelação do que você veio fazer aqui na terra e de como você deve agir. Mas isso tem um ambiente para isso acontecer. Esse ambiente não é debaixo de sujeição. Mas a Bíblia diz que ele era submisso. Havia uma missão que foi entregue a José e Maria para guardar aquele menino até a hora certa. Então há uma guarda da sua vida espiritual dentro de um ambiente de submissão. Ah, pastor, eu não sinto que o lugar que eu estou sendo... está acontecendo algo na minha vida que parece que eu estou debaixo de uma submissão. Você tem que orar, meu irmão. Você tem que orar. Mas uma coisa eu posso dizer para você: não há brecha na Bíblia para você não prestar conta para alguém. Não há brecha na Bíblia para você não prestar relatório para qualquer pessoa. Porque Jesus, ele dava conta da sua vida aqui na terra o Deus Pai, quando ele mesmo era Deus. Então nós precisamos entender que a própria Trindade, agora o Espírito Santo está aqui. Há sombra de dúvida que o Espírito Santo é Deus também? Não. Mas a Bíblia diz que ele vem aqui fazer o quê? Prestar conta de Jesus. Repara que onda. Então, a Trindade trabalha um prestando conta para o outro. E nós não queremos prestar conta. Ah, não, mas eu só presto conta para Deus. Mas Jesus se submeteu a José e Maria. Então você é mais espiritual do que Jesus. Porque você não quer submeter a ninguém. Está me entendendo o que eu estou dizendo? Você não quer submeter a ninguém, mas Jesus se submeteu a José e Maria. Se submeteu a João Batista.
se submeteu aí para a sinagoga. Porque Jesus congregava, mas tem muita gente que não quer congregar porque é mais espiritual do que Jesus. Tem gente que nem quer orar, Jesus orava. Jesus orava. Então tem gente que não quer orar também, porque é mais espiritual que Jesus. Eu não sei que cristianismo doido é esse. É um cristianismo doido, é maconhado, maluco, doido, que eu não sei que cristianismo é esse. Que a pessoa não ora, não submete, não congrega, não faz nada. Não, eu só tenho assim, uma consciência, porque a religião não presta, porque isso, aquilo. Tem um monte de desculpa para, na verdade, não estar dentro de um ambiente. Agora um dia você vai estar no céu, meu amigo. E lá no céu, você vai estar dentro de uma grande congregação. Então talvez vai ser um assusto, um assombro para você quando chegar lá. Tá certo? Então a Bíblia diz que nós precisamos compreender e nós precisamos andar, ter o mesmo sentimento de Cristo, ter a mesma percepção de Cristo, se esvaziar de si mesmo. Jesus se esvaziou de si mesmo, se esvaziou, na verdade, da glória de ser Deus. Nós precisamos nos esvaziar do ego de ser homem e começar a adquirir a percepção divina. É tanto que em Efésios capítulo 5 diz, sujeitando-vos uns aos outros. Mas tem gente que não quer sujeitar uns aos outros. Ah, pastor, você está falando isso que é pastor. E é. Você tem noção quantas autoridades tem sobre mim para eu me submeter, me sujeitar? Ou você acha que eu também faço tudo que dá na telha e eu vou? Então você é um cavalo maluco, meu irmão. Não é assim, não. Não existe isso na face da terra e no cristianismo. Por quê? Porque você, para ter autoridade, precisa estar submisso. Toda autoridade surge da submissão. Não existe autoridade no reino espiritual se você não estiver debaixo de submissão. Há um símbolo profético extraordinário no tabernáculo, que o tabernáculo era forrado por 3 camadas de pano. Aqueles 3 camadas de pano, obviamente, que simboliza a Trindade, que nós estamos sujeitos a ela, mas também está demonstrando que nós temos que estar debaixo de cobertura. Sendo assim, queridos, nós precisamos compreender que se nós não temos capacidade de estarmos sujeitos aos 5 dons ministeriais que Deus deixou aqui na terra, nós perguntamos para quê? Então Jesus deixou os 5 dons ministeriais. Uns para pastor, mestre, apóstolos, evangelistas e profetas. Para que Deus deixou então? Para que Jesus deixou? Para que você um belo dia dissesse, não gostei dessa ideia não, que para mim eu acho que eu posso crescer de uma forma underground e de uma forma freelance. Então muita gente que pensa que pode crescer desse jeito. Não cresce, você não desenvolve fruto, não desenvolve visão e você não vai ter revelação plena. Muito pelo contrário, aqui vai um alerta. Você pode estar atraindo para si espíritos familiares. O que são espíritos familiares, pastor? São espíritos que vai falar algo parecendo ser uma voz divina, vai confundir você, vai enganar você e vai estar cada vez mais levando você para uma percepção que tem uma vida espiritual, mas na realidade você está sendo conduzido por uma série de espíritos que está lhe enganando. Os espíritos familiares, eles se aproveitam principalmente de cristãos que estão sem cobertura espiritual. E aí, meu irmão, você pode até escutar um monte de rebelde, um monte de gente maluca que diz que não precisa estar submisso, mas a minha Bíblia diz que Jesus era submisso. A minha Bíblia diz que Paulo tinha um filho espiritual chamado Timóteo. Então Timóteo era submisso a Paulo. A gente percebe claramente que é bíblico a gente estar debaixo de autoridade. O próprio centurião de Cafarnaum disse, eu sei que você tem autoridade para dar ordem porque você está sujeito, assim como tem pessoas sujeitas a mim. Então ele entende que a autoridade vem da submissão. Mas você não está submisso a ninguém, você quer que os demônios submetam a você. Não submete. Não submete. Não se submete. Porque o nome de Jesus, ele não vai ter a potência que ele pode ter na mão de um insubmisso, ou na boca de um insubmisso. Ah, o nome de Jesus tem poder? Tem poder. Pode até agir por misericórdia, mas não por graça. A autoridade plena no nome de Jesus vem por submissão e pelos princípios do Senhor. Então, queridos, nós precisamos compreender e entender de forma poderosa que a vida de Jesus é um grande ensinamento. Ele é nosso mestre? É. Eu acho muito bonito quando a pessoa diz assim, eu sigo os passos de Jesus. Será? Será que a gente segue mesmo os passos de Jesus? Eu acho tão bonito isso. Quando a gente diz assim, olha, eu sigo os passos de Jesus. Será mesmo que a gente segue? Fica aqui a reflexão, uma boa pergunta. Diante desses 11 episódios aqui, será que você segue os passos de Jesus? Será que você sabe de fato quem é Jesus? Será que de fato você entende de verdade quem é Jesus? Está me entendendo isso? Porque nós estamos falando de Bíblia. E na Bíblia nós podemos compreender claramente que Jesus é tremendo, extraordinário, irmão.
extraordinário, tá certo? Então, eu queria orar pelos seus pedidos de oração. Tem os pedidos de oração hoje, Mateuzinho. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Amanhã nós estaremos aqui nesse mesmo horário. Chegou a hora dos pedidos de oração. Oração por Brenda Evelyn. A paz, pastor e mestre, ore pela minha vida financeira. Pai, eu quero declarar agora sobre a vida de Brenda, que milagres financeiros aconteçam a partir de agora. Pai, eu declaro portas se abrindo, conexões divinas. Eu declaro, Pai amado, em nome de Jesus, capacidade financeira, ideias, percepções. Obrigado, Pai, porque o Senhor vai dar pão para quem tem fome e semente para quem semeia. Obrigado, porque ela é generosa. Ela semeia e ela colhe. Ela semeia e ela colhe, em nome de Jesus. Pai, eu também quero orar por Maria de Lourdes. Peço oração por Antônio Zumira e por Lenira Zumira. Pai, tu sabes o que eles precisam nesse momento. Eu me somo com a fé de Maria de Lourdes. Agora eu declaro que a tua unção é inteligente. Então vai até eles. E, Pai, eu declaro que as portas das bênçãos estão chegando até eles agora. E que, em nome de Jesus, da cabeça à planta dos pés, tudo aquilo que eles precisarem, para poder, Pai, estarem supridos, em nome de Jesus, eu declaro que eles sejam abençoados agora. Amém e amém. Queridos, eu quero dizer para vocês que foi um grande prazer estar hoje com vocês aqui. E se você não pegou ainda os outros 10 episódios, vai lá para poder entender exatamente o que nós estamos trabalhando, para e passa a mente. Você pode ir lá na nossa LinkedIn, lá na bio do Instagram, Verbo Itabaiana.se, e ir lá e abrir para você pegar os 11 estudos até aqui ministrados. Ao final teremos 40. E também eu quero pedir a vocês que vocês possam pegar e multiplicar, né? Compartilhem essa live de hoje com o máximo de pessoas possíveis, e as outras também, porque muitas pessoas muitas vezes entendem, ou pensam que estão conhecendo Jesus, mas estão sinceramente enganados, certo? E deixando muito claro que não é a nossa opinião, mas nós estamos aqui expondo a Bíblia e os fatos assim como eles são. Eu quero que você possa estar sendo abençoado. Meu desejo é que você seja abençoado nessas lives e possa trazer estrutura para você. Então, um abraço para vocês, tá certo? Como você fala, um beijo, um queijo, um remeleixo. Que Deus te abençoe e até amanhã, nesse mesmo horário. Deus te abençoe em nome de Jesus.